Olá, gateiros e gateiras, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol, sejam muito bem-vindos ao Carol Cats. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a relação do comportamento e a diabetes. Nós já fizemos vídeo a respeito da cistite intersticial ou idiopática felina, que nós chamamos de síndrome de Pandora, é o nome mais aceito hoje em dia. E falamos também sobre a relação da doença renal crônica e o comportamento dos gatos. Claro, sempre que a gente fala de doenças, a gente vai ter a questão comportamental envolvida. Tudo se relaciona. A gente precisa lembrar que o gatinho é uma coisa só. Então, a parte psicológica, o bem-estar, tudo isso vai refletir de alguma forma em questões físicas, em doenças e vice-versa. Esses problemas físicos também refletem no comportamento dos gatos e de qualquer outro animal, né? De nós também. Então é importante, a gente consegue fazer essa relação. O que será que a gente pode melhorar na questão comportamental, na parte psicológica do nosso gatinho, pensando aí nessas doenças? Quando a gente falou da síndrome de Pandora, tem tudo a ver, né? Hoje a gente sabe que se a gente não cuidar da parte comportamental desse gato, dificilmente eu vou conseguir controlar ou diminuir as crises que esse gatinho tenha ao longo da vida. Porque esse problema ele está intimamente relacionado com a questão psicológica. A doença renal crônica, da mesma forma, existe todo um manejo, toda uma atenção que a gente deve ter no comportamento do gato, de como ensinar ele, por exemplo, a gostar do sachê, a aceitar isso desde filhotinho. Então, como que a gente pode trabalhar esse gatinho pensando no ponto de vista comportamental e aí, consequentemente, eu vou ter uma melhora, né, um prognóstico mais favorável quando eu tenho esses problemas. E aí, por conta disso, né, da gente fazer essas relações, de ter feito esses vídeos falando desses temas que são extremamente importantes na medicina de felinos, a Camila pediu para a gente falar também sobre a diabetes. Então, a gente ter aí um mesmo raciocínio. O que eu posso fazer no manejo desse meu gato? Como é que eu relaciono o comportamento dele com essa doença que também é muito comum nos felinos? Então, é realmente um tema bastante pertinente para a gente conversar. Queria já agradecer a Camila, né, por essa sugestão e dizer para vocês ficarem à vontade de dar outros temas também. Sugiram, tirem dúvidas, escrevam para a gente, para que a gente possa fazer material, fazer os vídeos com os temas que são importantes para vocês também. Então a gente sempre consegue relacionar com o comportamento, tudo tem a ver. O nosso gato é um ser que engloba todos esses pontos, então a gente pode sim comparar a questão comportamental com problemas físicos. Quando a gente pensa na diabetes, especificamente, como eu disse, né, é uma outra doença também comum nos gatos, porque a gente percebe esse tipo de alteração nos gatinhos mais idosos, nos mais velhinhos. E como hoje a gente cuida, graças a Deus, cada vez melhor dos nossos gatos, eles tendem a viver muito mais. Então a gente tem aí uma série de aparatos justamente para aumentar a qualidade e a expectativa de vida dos nossos gatinhos, dos nossos cães, enfim, de nós também, né? A saúde vai melhorando, as pesquisas vão vindo, a gente ganha melhores condições de dieta, trabalhando também as questões psicológicas, a gente tende sempre a viver mais e com melhor qualidade de vida. E isso é um reflexo do nosso gatinho também. Vivendo mais, a gente começa a ver com maior frequência alguns problemas que são comuns aí dos velhinhos. E a diabetes é sim um desses problemas. E outro fator extremamente importante quando a gente pensa nessa doença é a questão da obesidade. Gatos obesos
têm aí uma probabilidade maior de desenvolver a diabetes. E eu acho que esse é o ponto mais importante para a gente conversar aqui nesse nosso encontro, porque a gente sempre fala da importância de cuidar do peso do nosso gato, de manter o gatinho num peso ideal, tanto com reflexos no comportamento, também como problemas físicos. E aí a gente tem sim essa doença como um dos fatores preocupantes. Então, o que é o ideal, né? A gente entender o que essa doença causa, o que a gente vai observar no nosso gato e como é que a gente pode fazer um manejo melhor. Sempre pensando em prevenção. Esse é o ponto que a gente sempre fala também em vários vídeos, eu encho o saco de vocês, puxo a orelha, para a gente sempre pensar preventivamente, não tentar ficar esperando o problema aparecer para a gente querer resolver. Vamos pensar antes. Esse deveria ser o pensamento de todo mundo, né? Para tudo, realmente tentar prevenir. Claro que a diabetes, ela tem uma característica genética, então nem tudo vai estar ao nosso alcance, né? A gente não necessariamente vai evitar que o nosso gato tenha o problema, porque existe sim uma carga genética, a gente sabe disso. Mas a genética, ela se combina também com o ambiente. Então, nessa questão a gente consegue trabalhar, a gente consegue atuar para tentar minimizar aí essa força da genética. E quais são os fatores, né? O que a gente pode pensar com relação ao diabetes? Como eu falei para vocês, um gato obeso pode, né? Ele tem aí uma maior probabilidade e nisso eu consigo atuar. Então a gente sempre fala de tomar cuidado com a dieta do nosso gato. Qual é a ração que você vai dar para ele? Obedeça às fases da vida. Então, quando é filhote, ele precisa da ração de filhotes. Um gato adulto, ele tem um outro tipo de ração e o gato velhinho, um terceiro tipo. Se o meu gato é castrado, eu posso, né? Eu devo optar por uma ração que seja balanceada para um gato adulto castrado. É importante a gente pensar nisso, né? Escolher aí a categoria mais adequada para a fase de vida do nosso gato. Quando a gente pensa nessas características, né, nesses balanceamentos, a gente está falando que essa ração ela vai oferecer aquilo que o meu gato precisa naquela idade, com aquela condição. Por exemplo, castrado ou não castrado, mais velho ou mais novo. Então a gente está falando, né, de oferecer para ele os nutrientes nas quantidades adequadas. E quantidade é um outro ponto extremamente importante. Quanto de ração você vai dar para o seu gato? Isso tem que ser calculado. Existe uma recomendação de quanto o seu gato precisa comer. E dificilmente os tutores seguem essa recomendação. Isso acontece com a gente também, né? Nós sabemos, isso já todo mundo fala, a gente sabe disso. Qual é a matemática para manter o peso? Comer de forma adequada, então tem, claro, a questão de qualidade, né, daquilo que a gente está consumindo e quantidade. Quanto eu como? Quanto exercício eu pratico? Qual a qualidade da minha dieta? E quanta atividade física eu faço? A matemática é a mesma para o gato. Se ele está comendo demais e não gasta, ele vai engordar. Se ele come de menos e gasta bastante, ele perde peso. Esse é o raciocínio, é a mesma coisa. Então, essa é uma questão importante, né, que a gente percebe aí que os tutores muitas vezes não sabem, não têm essa informação. Na própria embalagem da ração que você oferece para o seu gatinho, você tem ali as indicações de quanto ele deve comer, ou pela idade, ou pela condição corpórea. A comparação ali vai depender um pouquinho da marca, mas existe uma indicação e a gente precisa tomar cuidado com isso. Então, qual é o comum, né? O que a gente mais observa? Aquela ração sem ter sido medida, né, em termos de quantidade, disponível o dia inteiro para o nosso gato. É aquele gatinho que come mais do que ele precisa e provavelmente é castrado, já é um pouquinho mais preguiçoso e não tem estímulos de forma adequada.
Então é aquele gatinho que come bastante, né? Toda hora tá lá no potinho de comida, mas comendo uma quantidade além do que ele precisaria. Ainda ganha petisco, ainda ganha o sachê, que é extremamente importante, e dorme bastante, não brinca, não passeia, enfim. A matemática tá aí, né? Ele tá ingerindo além daquilo que ele precisa e gastando quase nada. Então a tendência é que esse gato ganhe peso, que ele fique com sobrepeso ou então até obeso. E aí a gente vai ter uma repercussão. Então, até na questão comportamental, né, a tendência é que esse gato fique cada vez menos ativo, mais entediado, fica de saco cheio, ele não tem o que fazer, ele não tem um ambiente interessante para ele. Pode ser que ele coma até cada vez mais, ou desenvolva aí, não ou, e desenvolva aí também outras alterações de comportamento, porque ele não tem o que fazer, né? Ele realmente não tem enriquecimento e a comida está disponível para ele a todo momento. Então, como eu já comentei, esse é um ponto muito importante que a gente vai refletir e vai conversar um pouquinho mais. Se eu tenho esse gato aí engordando e ele já tem uma genética predisposta, eu aumento ainda mais as chances de, quando ele estiver um pouquinho mais velho, provavelmente, mas não necessariamente, né? Tem gatos novos que também manifestam a doença, mas eu vou aumentar aí a probabilidade de ter esse problema. Então isso a gente precisa conversar com bastante cuidado. Mas além disso, o que mais pode predispor também o meu gato a manifestar a diabetes? Por exemplo, utilização de medicamentos da forma inadequada. Então, os corticoides, principalmente, existem outros também, mas o que a gente vê mais, né, e fala mais, são essa classe de medicamentos. É um tipo de anti-inflamatório. Esses remédios, né, esses corticoides, se eles forem utilizados de forma inadequada, ou seja, o gatinho toma por muito tempo, ele não faz o desmame dessa medicação de forma adequada, uma dose errada, às vezes uma sobredose, tudo isso pode sim atrapalhar todo o metabolismo aí do meu gato e aumentar as chances dele também desenvolver uma diabetes. Isso é importante a gente falar porque, né, se a gente está falando com os tutores, porque muitas vezes a gente medica o nosso pet sem orientação do médico veterinário. Então, aquele remedinho que você dá ali para uma coceirinha, né, uma coisinha inocente, sabe aquele remedinho que já fica lá na sua farmacinha, o seu gato tá esquisito, você fala, eu vou dar um comprimidinho aqui, é pequenininho, vamos ver se funciona. Esse tipo de atitude, né, essa medicação sem a orientação médica pode trazer outros problemas, pode agravar a situação, não resolver, ou às vezes você até pode ter melhora ali do sinal que está te incomodando, mas você pode trazer aí problemas mais graves. Então, nunca medique o seu animal de estimação. Aí eu não vou falar só para os gatos, vou falar para os cães também e qualquer outro bichinho que você tiver. Nunca medique o seu animal sem orientação do especialista, tá? Sem querer, a gente pode causar problemas piores. Além disso, algumas doenças, por exemplo, uma pancreatite, problemas imunomediados, enfim, tem alguns outros tipos de doença que seriam primárias, vamos dizer assim, que também podem levar aí ao aparecimento de uma diabetes. Aí, nesse caso, a gente, como eu falei para vocês, a gente não vai conseguir agir diretamente, mas a gente pode sim tomar alguns cuidados que são importantes, que a gente vai conversar já já. E o que seria a diabetes? Um gatinho que manifesta essa doença, ele pode ter um problema na produção de insulina, então talvez ele não esteja produzindo a insulina de forma adequada, ou então ele produz, só que por algum outro motivo, a obesidade, por exemplo, a ação dessa insulina não está acontecendo ou ela não é satisfatória. A gente chama aí, né, de que a gente tem algumas alterações que levam à resistência à ação
da insulina. Então, às vezes o gatinho produz de forma adequada, mas o corpo não está tendo aí a ação dessa substância. Então, isso o veterinário, claro, né, vai fazer a investigação, vai entender o que está acontecendo, se o seu gatinho vai ter que tomar insulina ou não. Enfim, aí já é uma questão do clínico, né, do veterinário que vai cuidar do seu gatinho. Mas só para a gente entender que são esses dois pontos. Não necessariamente eu não vou ter a insulina. Pode ser alguma outra alteração que leva o meu gatinho a ter diabetes. Às vezes ele precisa de uma quantidade maior, justamente por conta dessa resistência na ação, tá? E o que vai acontecer com esse gato? Ele vai ter uma hiperglicemia. Então, como a gente fala, né, numa linguagem comum, muito açúcar no sangue. E essa hiperglicemia, ela é crônica, ela vai ser constante. Então, você imagina um organismo, né? Pensa que a nossa fisiologia, ela é toda equilibrada. Então, todos os nossos hormônios, as substâncias químicas, as outras, né, que circulam ali, elas têm quantidades adequadas. O nosso corpo produz e para de produzir hormônios e outras substâncias de acordo com o nosso metabolismo, com a linguagem dele. Ele se comunica. Preciso de mais insulina? Preciso de menos? Tô com fome? Não tô com fome? Tudo é uma comunicação química. Então, se eu tenho essa hiperglicemia de forma crônica, né, isso é um excesso para o corpo. E aí eu começo a ter problemas secundários. Vou tendo aí uma série de alterações por conta dessa glicemia sempre elevada. E é aí que o médico vai precisar realmente agir. A gente tem que voltar isso para os níveis de normalidade, certo? O que você vai notar no seu gatinho? Claro que a gente tem aí um quadro clássico, né? Aquela descrição de livro. Então, um gatinho que tem muito apetite, né? Ele come bastante, às vezes você vai perceber esse aumento de apetite, mas mesmo comendo muito, ele tende a perder peso. Então, come, mas está sempre emagrecendo. Bebe muita água e faz muito xixi. Esse é o quadro clássico que a gente enxerga na diabetes. É o que você vai conseguir notar no comportamento do seu gato. Só que não significa que se o seu gatinho tem esses sinais mais clássicos, que com certeza é diabetes. Existem outras doenças que também têm como sinais clínicos aumento de ingestão de água, muito xixi, aumento de apetite e perda de peso. Por isso você precisa reconhecer, né? E claro que você não vai esperar, né, muito tempo. Assim que você nota alguma alteração, você já vai levar o seu gatinho para o veterinário. E aí, por meio de exames, ele vai diagnosticar se é uma diabetes ou algum outro problema. Tá legal? Então, de novo, né? Não assuma que é isso e não tente tratar. Leva para o médico para que você tenha a orientação adequada. Outra alteração que pode acontecer também nos gatinhos é a locomoção ficar estranha. A gente percebe que ele não anda mais, né, naquela posição normal. Ele acaba andando mais achinelado, como a gente diz, né? Ele muda a posição das patinhas. Isso é uma alteração neurológica que a diabetes pode trazer. Então, essa mudança de postura na hora de andar também é algo que alguns gatos vão apresentar e o tutor pode notar. Isso pode ou não melhorar depois do tratamento. Então, é importante que esse gatinho, quando diagnosticado com diabetes, ele também seja acompanhado de forma adequada. Não é só diagnosticar, estabelecer o tratamento e, né, acreditar que isso vai ficar assim para sempre. Precisa fazer os retornos, os exames, o acompanhamento e o ajuste do tratamento, tá? Isso é extremamente importante. Mas é basicamente isso que a gente pode notar nos nossos gatos. Não necessariamente eles vão ter todos esses sinais. Às vezes ele apresenta só 1, 2 ou todos. Então, fica atento. A gente sabe que nesse ponto os gateiros são bem... eles observam muitos gatos, né? Então,
qualquer alteração, por menor que seja, se você está percebendo que o comportamento do seu gato está estranho ou alguma outra alteração, procura ajuda, procura atendimento. Quanto antes a gente agir, melhor, né? Pense de forma preventiva. Tudo bem que aí você já está vendo um sinal, né? Mas não tem problema. Se a gente começar antes o tratamento, melhor também. Isso é uma dica extremamente importante. Daqui a gente já puxa o gancho. O que nós temos que fazer na nossa rotina, no manejo do nosso gato para melhorar essas condições, né? O prognóstico dessas doenças, conseguir diagnosticar precocemente. O que a gente faz? Pensando nessa parte clínica, é o que a gente sempre fala dos check-ups. Então, levar o seu gatinho para o veterinário para fazer consultas de rotina, exames de rotina também. Muito provavelmente, se você tem esse hábito, né, de levar o seu gato com frequência e de fazer esses exames dentro de uma rotina, sem você ter percebido alteração, a gente acaba pegando alterações no começo. A gente já até pensa, fala, nossa, olha, aqui já está começando a mudar. E aí eu já penso lá na frente, esse gato pode ter um problema mais grave depois. Então a gente já começa a cuidar disso logo no comecinho, como eu comentei com vocês. Esses check-ups, esse prazo que você tem que levar o seu gatinho ao veterinário, é uma dúvida que muitos tutores mandam para a gente também. Isso vai depender da idade do seu gato e das condições dele. Então isso é um acordo que você tem que fazer com o médico. Leva, né? Assim que você pegou esse gatinho lá, enquanto filhotinho, ele já vai para um primeiro atendimento para que você receba todas as orientações enquanto ele é filhote, para que a gente consiga ir fazendo o manejo desde filhotinho, que é o ideal. E aí você, quando eles são novinhos, às vezes a gente leva uma vez por ano, isso vai ser combinado com o seu médico de confiança e de acordo com aquilo que você precisa cuidar no seu gatinho. Se a gente pensar que a diabetes geralmente, né, sempre tem exceções, mas geralmente aparece nos gatos mais velhos, conforme esse gato vai envelhecendo, você vai diminuindo esse intervalo de visitas ao médico veterinário, tá? Isso é pensar de uma forma antecipada, fazer essas rotinas, fazer esses check-ups, certo? No prazo que o veterinário indicar para você. Qualquer tratamento que o seu gato necessite, né, para qualquer problema, siga direitinho a orientação do veterinário. Então lembra, a gente não comentou que alguns medicamentos, se forem utilizados no momento errado, da forma errada, com uma dose errada, eu posso ter aí um aumento na chance desse gato desenvolver diabetes, que é um problema muito pior. Então, não medique o seu gatinho. Eu sei que às vezes a gente fica tentado, né? Mas aquela apresentação do medicamento, por exemplo, alguma coisa 10 miligramas. Isso, a gente precisa calcular dose, né? É diferente a gente pensar no ser humano que tem um peso aí um pouco mais padronizado e a gente falar de cães e gatos que podem ser pequenininhos ou enormes e as diferenças entre as espécies. Gatos não podem tomar qualquer medicamento, eles não são iguais aos cães e nem iguais aos seres humanos. Então tem muitos princípios ativos que a gente não pode utilizar para o felino, ou então a dose tem que ser menor, e isso tudo vai depender dessas características da espécie, do peso do animal. Então não dá para a gente achar que a gente vai adivinhar. O veterinário precisa calcular a medicação para o seu gato, isso é individual. Se eu estiver falando de um gato gordinho, por exemplo, tem muitos medicamentos que a gente tem que reduzir dose pensando no sobrepeso desse gato. Então não medique, gente. A gente às vezes acha realmente que é uma coisinha inocente, é só uma dipirona, só uma gotinha, mas não faça isso, tá? Então sempre busque orientação e a consulta do médico veterinário. Ele precisa examinar o seu gato para que ele consiga te dar
te dar o diagnóstico primeiro, né? E te oferecer esse tratamento, te propor o tratamento da forma mais adequada, com as medicações corretas, dose correta, como você vai oferecer, de quanto em quanto tempo. Então lembra sempre disso e siga direitinho a prescrição do veterinário. Um outro ponto que é importante também, isso eu percebo na rotina, às vezes o tutor tem dificuldade de seguir aquela prescrição. Então o veterinário passou um remédio, muitas vezes por via oral, por exemplo, e o tutor não está conseguindo fazer, né? Ele não está conseguindo dar o comprimido para o gatinho. Conversa com o médico, tá? Não tenta dar um jeitinho ou então, eu não consigo dar, eu não vou dar. Não, liga para o veterinário, volta lá, conversa com ele, fala, olha, eu não estou conseguindo administrar a medicação dessa forma. E a gente tem que pensar numa alternativa, porque o ideal é o ideal não, né? O correto é você seguir aquela prescrição. Se não tá dando dessa forma, tem que haver uma outra maneira, tá? Então não tenha vergonha, não fica com medo, converse com o seu médico. E aí vem um ponto, né, da gente relacionar com a questão comportamental. Clinicamente pensando, é isso, né? Os exames, a rotina, sempre pensar preventivamente e buscar ajuda, confiar no seu veterinário, tá? E aí a gente entra nessa questão comportamental. A gente sempre fala para vocês, tudo que for possível, se a gente tem um gatinho filhote em casa, a gente precisa começar a apresentar para ele. Então, quando a gente dá aquelas dicas de manipular o gatinho, mexer na cavidade oral, mexer nas patinhas, pegar ele no colo, ter esse contato e mais, né? Fazer desse contato uma coisa positiva, então você sempre associar essa manipulação, né, pegar o gato, mexer em orelha, em boquinha, de uma forma positiva. Se você tem isso, né, se você tem esse conceito na sua cabeça e você coloca isso em prática quando o seu gatinho é filhote, lá na frente a gente acaba vendo um reflexo disso. Então é nesse momento que a gente vai precisar tratar o gato, que eu preciso medicar. Talvez o gatinho diabético vá ter que tomar insulina. A gente sabe que não é algo doloroso, né? É bastante simples de fazer essa aplicação, mas exige aí um contato, né? Você vai ter que pegar esse gato, aplicar a insulina todos os dias. Então, se a gente lembra disso e já começa a trabalhar o nosso filhotinho, lá na frente a gente tem um reflexo muito positivo. Não necessariamente o seu gato vai ter, por exemplo, diabetes, mas todo gato em algum momento vai precisar ir para o veterinário, vai ter que tomar um remedinho, vai ter uma dor de barriga. A gente sempre passa por isso. Todo mundo em algum momento da vida fica doentinho. Então, se a gente se antecipa também com essa questão da manipulação do gato, a gente acaba tendo uma maior facilidade no futuro para lidar com essas questões. Então essa é uma dica importante, que não é só pensando, né, na diabetes ou em alguma outra doença, é pensando em tudo, né? Tudo que a gente tem que fazer para o nosso gato quando ele é adulto, o ideal é que a gente comece de filhote. Por exemplo, oferecer os sachês, a gente também fala bastante disso, né? Oferecer uma dieta diversificada, com enriquecimento, então você brincar também para o seu gato comer, fazer com que ele casse a comida dele, né? Que ele se esforce ali para conseguir um petisco, para conseguir uma ração. Na verdade, você está fazendo um bem no todo, né? Você está diversificando, você está estimulando, você está deixando esse gato mais ativo, mais próximo aí do que seria ele naturalmente, sem a nossa interferência. Então tudo isso é importante. E aí vem também a questão da obesidade, que é o ponto crucial, né? Quando a gente fala da diabetes, a obesidade é o ponto mais importante. Então cuidado com o peso, que a gente já conversou um pouquinho, que a gente já fez vários vídeos. A alimentação é sempre uma dúvida muito comum entre os tutores. Então toma cuidado com quantidade, siga recomendações.
Se você está com dificuldade, não sabe quanto você tem que dar para o seu gatinho, pergunta para a gente, pergunta para o seu veterinário clínico de confiança, mas siga uma recomendação. Coloca o sachê na dieta também, sempre pensando nessa quantidade. Porque se a gente consegue manter o nosso gato no peso ideal, tudo vai ficar melhor. Nós indicamos fazer a castração, né? É bacana a gente castrar os nossos gatos. Só que eles são castrados, continuam comendo da mesma forma e aí vão acabar ficando mais entediados, mais preguiçosos e sem atividade. Então, o que é importante do ponto de vista comportamental? Agora falando também da diabetes, falando do controle do peso. Atividade, lembra da regrinha matemática. A quantidade que o seu gato come mais atividade física. Então, controle essa quantidade, né? Pese. Se você vai colocar... Na verdade, a gente já tem que pensar dessa forma, né? O petisquinho, o sachê, tudo isso tem que entrar nessa fórmula. Porque isso faz parte do dia a dia, do bem-estar, do enriquecimento, a gente usar um petisco para estimular o gato, para treinar ele. Então, coloca isso na conta, né? É bacana, a gente tem que utilizar. E aí, estimule realmente o seu gato. Então, enriquecimento, utilizar os espaços, fazer o enriquecimento físico, né, o vertical que a gente fala, colocar os nichos, as prateleiras, fazer rotas, estimular o seu gato a subir, descer, brincar, ir para um lugar, voltar, correr pela casa, enxergar coisas do lado de fora, né, e se sentir estimulado com isso também. Tudo isso é muito importante. E faz o seu gato ficar mais ativo, menos entediado. Se você pensa nisso, né? Então controla a alimentação e estimula sempre mais, deixa o gato ativo, brinca com ele, faz ele correr. Se o seu gatinho aceita, passeia com o seu gato, enfim. Você colocando tudo isso na balança, equilibrando esses dois lados na balança, você consegue um gato muito mais saudável. E a saúde, da mesma forma, também é o equilíbrio físico e psicológico, emocional. Então, pense sempre dessa forma global, né? O que a Camila perguntou pra gente, né? O que ela pediu é justamente essa questão do manejo. Nossa, será que eu consigo prevenir esses problemas no meu gatinho? Eu acho que o raciocínio é esse, né? Então, se você tem um filhotinho, você já pensa em tudo que vocês podem passar na vida e já começa a trabalhar esse filhotinho. E mesmo não pensando em nada disso, né? Pensando no bem-estar, em você ter um gato mais tranquilo, mais estável, menos medroso, menos assustado. Tudo isso vem desse trabalho inicial. A dieta, né? Um gato que aceita outras coisas, que não fica tão restrito só a ração seca ou só uma marca de ração. Tudo isso vem lá do comecinho. Como você estimula esse filhotinho. E aí, Camila, pensando no diabetes, o peso aí vai ser realmente o fator mais importante, né? E gatos gordinhos têm muitos outros problemas, não só esse. Então, vamos pensar nisso, vamos cuidar aí do bem-estar do nosso gatinho de forma adequada. Fiquem à vontade para mandar perguntas pra gente. Camila, se faltou algum detalhe aí, se você quer que eu fale mais um pouquinho a respeito disso, me escreve de novo. Você faça como a Camila, também deixa suas dúvidas, as suas sugestões, que a gente prepara material para vocês. Certo? Muito obrigada por vocês assistirem. Vem muito mais conteúdo aí pela frente. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, no nosso canal do YouTube e Facebook Carol Cats, no Instagram @vetcarolcats e no Telegram Gateiros e Gateiras. De novo, gente, muito obrigada e até a próxima!